Vamos agora falar do Supremo Tribunal Federal, que aprovou uma mudança nas regras internas da Corte e fixou um prazo de 90 dias para os chamados pedidos de vista nos processos, que é aquela situação em quando o ministro solicita mais tempo para analisar um caso e também suspende um julgamento. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada constitucionalista Vera Chemin. Advogada Vera, muito prazer tê-la conosco aqui na Jovem Pan. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os seus telespectadores da Jovem Pan. É um prazer estar aqui conversando com você. Prazer é nosso. Como é que a senhora avalia essa decisão? É uma decisão aí que chega de fato aí em boa hora. A gente sabe que muitas vezes esse pedido de vista é uma manobra que suspende por um período indeterminado um julgamento, né? Exatamente, Marcelo. Nós temos aí várias críticas, né, que já vêm acontecendo em tempos, especialmente em tempos recentes, né, em que nós estamos aí agora ainda continuando numa conjuntura de uma grave instabilidade política e em que justamente esses temas que foram alterados por essa emenda regimental essa emenda é extremamente oportuna e relevante, né? Exatamente aqueles pontos sensíveis, ou seja, os pedidos de vista dos ministros e as decisões monocráticas. Eu gostaria, assim, só de colocar, né, que essas medidas, então, como eu falei, elas são oportunas, são relevantes, especialmente do ponto de vista processual, né, porque se referem a prazos, com as suas devidas sanções que ainda não existiam, né, e isso seguramente vai promover maior eficiência e eficácia na condução dos processos de competência do STF, garantindo a preservação dos direitos fundamentais individuais e coletivos no tocante às decisões que muitas vezes os restringem tanto na seara civil quanto na seara penal. Sem dúvida, então agora por essa mudança no regimento interno do STF, 90 dias, se não houver então a manifestação do ministro que fez esse pedido, automaticamente, então, a questão, ela retorna ao plenário para análise dos demais ministros. Seria isso, então? Certo. Então, porque veja bem, Marcelo, até então a gente se deparava com pedidos de vista dos ministros, eu me permitiria colocar, entre aspas, que se perdiam de vista, né, graças à negligência em os disponibilizarem para julgamento. Então, realmente, agora nós vamos ter esse prazo processual de 90 dias a partir da data da publicação da ata do julgamento, tá, em que esse ministro pediu a vista, e no caso desse ministro não devolver o seu voto nesse prazo de até 90 dias, esse processo deverá ser liberado automaticamente para julgamento no plenário. Exatamente. Tem um caso que ficou famoso, é recente, né? Nós tínhamos o julgamento, então, do ex-juiz Sérgio Moro, que na oportunidade se transformou em ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Então, foi levada à corte a sua parcialidade no julgamento que envolveu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora já é presidente eleito, inclusive. E naquela oportunidade foi iniciado o julgamento, a ministra Carmen Lúcia até votou que ele não era imparcial, o ministro Gilmar Mendes, ele pediu vista no processo, se passaram anos e aí Sérgio Moro já não era mais ministro. Quando houve a retomada desse julgamento, a ministra Carmen Lúcia, ela refez inclusive o seu voto e naquela oportunidade, anos depois, Sérgio Moro já não tinha a popularidade anterior, ele foi considerado inclusive que ele foi imparcial na análise do processo envolvendo o ex-presidente Lula. Então é um caso que mostra bem, né, toda essa situação, né, Vera? Muito bem colocado. Os ministros estavam utilizando esse pedido de vista como um instrumento de poder. Ou seja, nós suspendemos
um julgamento que pode ser importante e nós prorrogamos essa decisão e muitas vezes, como é o caso que você mencionou, ele volta à cena de uma forma oportuna no sentido de tomar aquela decisão, devolver aquele pedido de vista exatamente para, digamos assim, utilizar-se dele como instrumento de poder. Sem dúvida. E em relação às prisões, eu me recordo, né, Vera, e claro, você também, que o ministro Luiz Fux, quando assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele garantiu o seguinte: olha, nós vamos, um tema que eu vou levar para frente é a questão da decisão monocrática, ou seja, aquela que um juiz decide, por exemplo, uma prisão, e aí fica por isso mesmo e demora para o plenário ele analisar se de fato deve ou não permanecer preso essa determinada pessoa. Mas na prática isso não aconteceu, né? Ele não conseguiu reduzir esse poder também monocrático dos ministros. Então agora também há uma decisão nessa alteração aí no regimento interno do STF que vai mexer também com isso. E, de novo, esse tema das decisões monocráticas foi extremamente conveniente agora. Veja bem o que vai acontecer. O ministro toma uma decisão e se essa decisão remeter a uma restrição dos direitos fundamentais de uma pessoa ou demais pessoas, que no caso seria um direito fundamental coletivo, o que acontece? Ele terá necessariamente que submeter essa decisão ao julgamento, inicialmente do plenário virtual, embora ele possa optar pelo plenário presencial. No caso de uma medida, por exemplo, cautelar, ser decidida monocraticamente, vamos supor que vamos colocar um exemplo, que ela se refira a uma prisão. Se essa decisão do ministro for ratificada, ou seja, for referendada no plenário virtual, há que ser necessariamente remetê-la ao plenário presencial, tá? E aí, mantida essa mesma decisão, ou seja, mantida a prisão, agora vem a questão que eu considero mais importante, que isso não acontecia até então. Há um artigo do Código do Processo Penal que determina um prazo de 90 dias em que o ministro, que é o relator, tá, ou, por exemplo, o plenário, deva reavaliar essa prisão, a necessidade dessa prisão. Então, agora, com essa mudança, necessariamente, caso seja mantida a prisão pelo plenário presencial, há um prazo novamente de 90 dias para que o relator ou o plenário, ou eventualmente a turma que pertence a esse relator, reavalie novamente a necessidade de manutenção ou não dessa prisão cautelar. Ou seja, é um avanço, na minha opinião, considerável e oportuno, especialmente nessa conjuntura que nós estamos vivenciando aí. Vera Chemin, eu peço para que a senhora fique conosco. Nós vamos agora colocar uma reportagem do David de Tarso, que fala justamente aí de mudanças importantes aí também envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Por favor, Vera, na sequência a gente retorna à entrevista. Tá. Então agora nós vamos à reportagem do David de Tarso aqui falando a respeito também de questões que envolvem o Supremo Tribunal Federal. O grande questionamento a partir do ano que vem é se o Congresso Nacional terá autonomia e independência durante o governo Lula para a tomada de decisões diante de medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Para o senador Plínio Valério, do PSDB, a maioria dos novos senadores que vai ocupar os postos no Legislativo dificilmente questionará as ações dos ministros do STF. Em debate no programa Prós e Contras, ele citou alguns exemplos que vêm acontecendo e não foram contestados por grande parte de colegas da atual legislatura. Por exemplo, agora, quando a gente pediu o impeachment do Barroso, só 6 senadores assinaram. Quando a gente pede o impeachment do Moraes, muita gente faz que não está ouvindo, que não é com o Senado.
E eu espero, pelo menos, que nós tenhamos aí mais 10, mais 15 companheiros e juntos possamos estar cobrando que se coloque em pauta pelo menos um dos vários pedidos de impeachment que tem, principalmente contra o Alexandre de Moraes, porque não é possível mais. A gente se elege senador, pertence a essa camada, a única instituição que pode fazer algo, que pode frear o Supremo Tribunal Federal, e a gente não freia. Para a deputada federal do Partido Novo, Adriana Ventura, muitas vezes os parlamentares não se posicionam diante de decisões do STF por receio de represálias. A gente percebe que está tudo muito comprometido, a gente precisa rediscutir a questão de relações de poder, relações entre os poderes, para que elas sejam harmônicas e que elas tenham equilíbrio, porque não há equilíbrio. Hoje existe uma ditadura do judiciário, isso sem contar que muitos parlamentares não abrem a boca e ficam quietos, porque tem processos, porque estão comprometidos junto ao Supremo Tribunal, porque é réu em alguma ação. O cientista político Cristiano Noronha afirmou que o Supremo Tribunal Federal tem se tornado uma terceira casa legislativa, porque muitos dos temas debatidos na Corte tiveram início tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Essas decisões do Supremo, elas acabam, de certa forma, refletindo uma disputa política. Então, se você perde uma votação ou se tem alguma decisão no Congresso Nacional que não lhe agrada, você acaba recorrendo ao Supremo. Eu já vi várias vezes o Supremo sendo acionado, por exemplo, porque os membros de uma CPI não foram indicados pelos líderes. Várias reformas que são aprovadas pelo Congresso Nacional também se transformam alvo de uma ADI no Supremo Tribunal Federal. Então, o meio político também acaba acionando de forma bastante intensa o Supremo Tribunal Federal em várias decisões com as quais eles são derrotados no Poder Legislativo. Para analistas, é cada vez mais crescente entre muitos parlamentares a necessidade de que regras e limites precisam ser mais claros para que haja uma harmonia entre os poderes e, principalmente, possa haver a capacidade de julgamento por cada um deles, sem censuras e sem prejudicar o país por afinidades entre uma pessoa e outra. Muito bem, nós vamos agora retomar o contato com a advogada especialista em direito constitucional, Vera Chemin. Vera, nós sabemos que, aquela velha questão, não existe vácuo no poder, Então, há muito tempo no Brasil se fala dessa judicialização da política em várias esferas. Prefeitos reclamam da interferência, governadores. E esse tema, nos últimos 4 anos, de fato, ganhou muita força mesmo. Como é que o senhor avalia, de fato, aí, essa extrapolação aí de poderes? Claro que também a Câmara, quando ela valida a prisão no deputado, ela também está relegando aí poder justamente ao Supremo Tribunal Federal na sua decisão, que aconteceu com Daniel Silveira, que envolveu Alexandre de Moraes. E também, mas tem esse lado que nós trouxemos na matéria, daqueles que têm medo do Supremo porque tem problemas na justiça e ficam lá de uma maneira assim, fingindo aquela cara de paisagem e finge que não é com ele de fato. Mas como é que o senhor avalia toda essa questão que ganhou muita força, muita discussão mesmo em 2022? Exatamente, essa questão é muito importante, Marcelo, pelo seguinte: nós estamos aí diante do que eu chamaria de uma disfuncionalidade do Poder Legislativo, vamos traduzir essa disfuncionalidade como uma crescente fragilidade dessa instituição ao longo do tempo. Quer dizer, essa fragilidade ela tem sido, digamos assim, intensificada em tempos recentes, demonstrando a incapacidade do Congresso Nacional, ou seja, do Poder Legislativo, tanto a Câmara quanto o Senado, de decidirem sobre as suas questões, e inclusive muitas delas são questões que a gente denomina de interna corporis, ou seja,
questões que necessariamente deverão ser decididas pelo Poder Legislativo e nunca pelo Poder Judiciário. Então, se nós temos de um lado essa disfuncionalidade, que nós também podemos remeter ao fato de que muitos parlamentares estão comprometidos do ponto de vista penal, então há que também levar em consideração esse ponto. Então há uma certa, digamos assim, há um certo medo, um certo receio, né? Como eu falei, somado à questão da fragilidade, da disfuncionalidade desse poder que está sendo crescente ao longo do tempo, e do outro lado, me parece que é uma consequência lógica, antes de mais nada, o fortalecimento do Poder Judiciário, e especialmente do Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? Muitos temas, principalmente temas sensíveis, que se debatem no âmbito do Congresso Nacional, e são decididos pela maioria, e é o correto, a democracia significa a vontade da maioria. Então, a partir do momento que uma maioria aprova uma determinada matéria, tanto na Câmara quanto no Senado, significa que a questão está decidida de forma definitiva, uma vez que não há como um poder interferir na competência do outro. Isso está bem claro lá na Constituição Federal. Só que o que acontece? Como que deveria acontecer de forma correta? Somente na hipótese, por exemplo, de um dispositivo de lei ou uma lei na sua totalidade ter sido criada e editada e aprovada no Congresso Nacional, mas que detenha algum vício, tanto material quanto processual, e que essa lei, esse dispositivo de lei venha a ser considerado inconstitucional, aí sim nós temos um motivo, uma razão importante para remetermos esse tema, essa matéria, para o Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal competente para discutir e aprovar temas constitucionais. Agora, o que ocorre? A minoria que perde muitas vezes numa votação um tema do seu interesse, acostumou-se a remeter esses temas ao Supremo Tribunal Federal de uma forma cada vez mais frequente, constante. Eu tenho a impressão que já se tornou um problema crônico, e aí o Supremo Tribunal, de posse dessas demandas, qual seria digamos assim, a conduta mais correta? A depender do tema, desde que o tema não tenha sido criado e que tenha sido, desde que o tema seja inconstitucional, obviamente o Supremo tem que debater e decidir. Mas, fora essa questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, a reação correta seria devolver determinados temas, principalmente do âmbito do Poder Executivo, que se refere a ações governamentais, a políticas públicas, em que são questões exclusivamente da seara, da competência do Poder Executivo, deveriam ser devolvidas para o Poder Legislativo, sob o argumento de que o Poder Judiciário não tem a competência para decidir sobre esses temas, mas o que tem ocorrido é exatamente o contrário, e que tem aumentado o que a gente pode chamar de um ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida, nessa linha, Vera, por exemplo, você falava aí da minoria, a CPI da Covid, por exemplo, foi aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, né? Não houve consenso no Senado para a abertura dessa CPI. O senador Randolfo Rodrigues, que parece que tem um puxadinho lá no Supremo, né? Porque ele a todo momento aciona o Supremo.
Então ele conseguiu então que abrir via Supremo Tribunal Federal a CPI da Covid. E também é claro que o direito é dinâmico e ele é vivo mesmo. Mas é difícil as pessoas entenderem o seguinte: então o Supremo prendeu Lula através da questão da segunda instância. Depois o Supremo soltou o Lula, mudou num curtíssimo espaço de tempo a interpretação da questão da prisão em segunda instância. E nós tivemos agora, depois de cinco anos, né, depois de várias vezes do Supremo Tribunal Federal garantir que o foro da investigação de Lula era Curitiba, por várias vezes o Supremo foi provocado para falar qual era o foro, era Curitiba, era Curitiba, era Curitiba. Depois de 5 anos, o ministro Luiz Edson Fachin, talvez ele acordou e achou que estava havendo uma grande injustiça, ele falou que não era mais Curitiba e passou a ser outro foro. E a situação mexeu com todo o cenário eleitoral, né? Há 4 anos atrás Lula estava preso, agora 4 anos depois ele volta a ser presidente, né, Vera? É difícil para a população entender tudo isso, né? Do ponto de vista jurídico, como é que isso pode acontecer? É difícil realmente. É claro que a jurisprudência ela muda ao longo do tempo, né? Mas o próprio Código de Processo Civil, ele prevê lá em um dos seus artigos que a jurisprudência ela deve ser sólida, tá? Ela não pode ser mudada no curto espaço de tempo. Eu já vou direto ao ponto, né? E o que ocorreu ali foi exatamente isso, quer dizer, o primeiro houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de determinar a prisão após a condenação em segunda instância. Me parece que me fugiu agora, mas acho que foram 2, 3 anos depois, algo assim, agora me deu um branco, essa decisão, então, houve uma demanda, novamente, em face do Supremo, por meio de uma ação direta, de várias ações diretas de inconstitucionalidade, e, se não me engano, também por meio de uma ADPF, ou seja, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, arguindo que a prisão em segunda instância seria inconstitucional porque o artigo 5º da Constituição Federal dispõe lá que a pessoa só pode ser presa após a condenação em última instância, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença. Então, essa questão é que foi a determinante da mudança dessa jurisprudência há pouco tempo depois, no sentido de se interpretar que ela seria uma cláusula pétrea, cujo núcleo não poderia ser mudado e que, portanto, nós teríamos que retornar à jurisprudência anterior, no sentido de determinar que a prisão só poderia ser efetivada a partir do trânsito em julgado da sentença. Mas o que acontece? Realmente, perfeito, essa decisão do Supremo, coincidentemente ou não, ocorreu num período, digamos assim, oportuno para que se houvesse tempo justamente para a preparação no caso do ex-presidente Lula, na ocasião, sair da prisão e retornar ao cenário político e poder ser eleito, porque uma vez que essa decisão anulou completamente os processos em que ele estava envolvido e, portanto, ele se tornaria inelegível de novo, elegível novamente. Então, realmente foi uma decisão que deixa suspeita do ponto de vista político. Deixa transparecer sutilmente uma politização da justiça. Não há como a gente não pensar sobre esse aspecto. Sem dúvida. Nós agradecemos então a advogada constitucionalista Vera Chemin conversando conosco sobre as mudanças aí no regimento interno do STF, também abordando toda essa questão aí da judicialização, o ativismo judicial cada vez mais presente na política e a extrapolação de fato entre os poderes. Vera, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Eu que agradeço novamente, Marcelo, tá? Um bom dia a você e a todos os telespectadores. Bom dia.
E dando